Olá, colegas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor César, de novo aqui para mais uma aulinha de hoje. Hoje nós vamos falar sobre história, tá? Está na nossa apostila aqui, ó, na página 5, tá? Então, tem um texto de história sobre o descobrimento do Brasil. Todo mundo sabe, ou a maioria sabe, né, que o Brasil foi descoberto. Claro que tem pessoas que não acreditam nisso, que foi descoberto, né? Porque aqui já vivia gente. Então, você imagina como alguém pode descobrir alguma coisa se já tem gente morando dentro, fazer essa reflexão. Então, o que aconteceu foi que os portugueses chegaram aqui no Brasil e a história fala de descobrimento, porque está escrito aqui, ó, o descobrimento do Brasil. Então, o texto é um texto pequenininho, mas para nós refletirmos sobre a história do Brasil. Tá aqui, ó. Uma grande esquadra, quem não sabe o que é esquadra, são vários navios. Então, é um substantivo que a gente chama de coletivo. Tá? Então, se tem várias borboletas, você pode falar um nome só, né? Um bando de borboleta, né? Ou se tem vários passarinhos, você fala uma revoada de passarinhos. Vários bois, você fala um rebanho, né? Então, você dá um nome só para várias coisas. Então, vários navios é uma esquadra. Então, uma grande esquadra, quer dizer, vários navios, comandada por Pedro Álvares Cabral, esse era o nome do comandante-geral, que mandava no troço todo, saiu de Portugal para uma longa viagem. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram de longe as terras do nosso país. Eles avistaram no litoral baiano um monte, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era época da Páscoa. Então, por causa da Páscoa, deram o nome de Monte Pascoal. Ao desembarcarem, os portugueses encontraram uma terra cheia de florestas e povoada por índios. Aí tá, como é que eu descubro a coisa se já tem gente morando? Inicialmente pensaram que era uma grande ilha no meio do mar e deram a ela o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Alguns anos depois, resolveram dar à terra descoberta outro nome, Brasil. O nome Brasil foi dado por causa de uma madeira cor de brasa, extraída de uma árvore chamada pau-brasil, que existia em grande quantidade nas nossas matas. Hoje existe pouco, porque o pessoal já arrancou quase tudo, né? Então, está aqui uma ilustração, os barcos ficaram, né? Os barcos grandes ficaram e eles vinham em pequenas embarcações até a margem onde estavam os índios. Isso aqui é uma pintura, porque na época não existia fotografia ainda, né? Então, vejam bem, reza a lenda que eles saíram para ir para as Índias. Então, eles iam pelo mar para descobrir uma nova rota para ir para as Índias, porque pelo meio lá da Europa era muito difícil você ir para as Índias, porque era muito caro. Então, eles queriam uma nova rota. Eles saíram para ir para as Índias e, do nada, descobriram o Brasil. Dizem que é conversa para boi dormir, né? Eles já sabiam que tinha o Brasil aqui e falaram isso aí para não... porque tinha uma disputa com a Espanha, né? Aí descobriram o Brasil, chegaram aqui, aí acharam que era uma ilha, deram o nome de Ilha de Vera Cruz, mas não era, na verdade, uma ilha, era o Brasil, ok? Essa é a história inicial. Então, no dia 22 de abril, nós comemoramos o descobrimento do Brasil, tá? Bom, a história do Brasil é também a história da escravidão. Por quê? Porque eles achavam melhor, ao invés de pagar pessoas para trabalhar, pegar pessoas lá na África, trazer para o Brasil e escravizá-las. Tá? Eles vão escravizar as pessoas por muito tempo, os negros lá da África. Tá? Pegavam os negros, traziam para cá em navios, abarrotados, como que nem bicho. Na verdade, eles consideravam bichos mesmo, na época. Tá? Nós, que temos sangue negro aqui no Brasil, nossos ancestrais eram considerados bichos mesmo, né? Não eram nem considerados gente. Então, vinham, tipo, 1.000 no navio negreiro, chamavam de navio negreiro. Chegavam aqui 500, metade morria no caminho, morria de fome, morria de doença, de desnutrição, né? Morria de várias coisas. Chegavam aqui, eles iam para trabalhar nas fazendas, trabalhar sem receber nada. O que recebia era só comida, a comida para trabalhar para as pessoas, escravidão, tá? Então, aqui tem um textozinho que é um poema, na verdade, uma música, né? Mas é um poema. A escravidão é um desrespeito, pois todos somos iguais. Não queremos liberdade,
Nós queremos liberdade, aliás. Usar a corrente, jamais. O homem branco sem piedade, usando toda a sua maldade, pôs o negro na corrente e se esqueceu da igualdade. Eô, liberdade. Eô, deixa o negro viver sem temor. Liberdade, deixa o negro viver com valor. Os direitos são iguais, seja negro ou seja branco, não precisava de uma data para quebrar o desencanto. O homem branco sem piedade, usando toda a sua maldade. Tá? Então, esse aqui é uma musiquinha sobre, que está na página 6, sobre a escravidão. Aí a gente vai ver o que era a escravidão. O que era a escravidão? A escravidão era um desrespeito que as pessoas faziam contra os seres humanos, outros seres humanos, só por causa da cor. Os brancos não eram escravos, eram só os negros que eram escravos. Então, pegavam os negros à força, isso é escravidão. Pegaram os negros à força e fazê-los trabalhar, fazer esses negros trabalhar sem pagar, só pela comida, só pelo trabalho. E quando ele não servia mais, ou ele era morto, ou ele era descartado. Ele era solto no meio do mato que nem bicho. Tá? Esse é a escravidão. E era melhor escravizar os negros do que escravizar os índios, isso a gente vai descobrir depois, lá na frente, por quê. Tá? Então, o que é a escravidão? Fazer as pessoas trabalharem sem o mínimo de dignidade, fazer as pessoas trabalharem à força, sem pagar, sem remuneração. Por que a escravidão é um desrespeito? Ora, por que ela é um desrespeito? Porque ela não respeita a individualidade, principalmente a liberdade das pessoas. Por isso que a escravidão é um desrespeito. Você vai colocar aí. Não respeita a liberdade das pessoas. A escravidão é um desrespeito porque não respeita a liberdade das pessoas. Número 3 aqui, ó. Isso aqui já está na página 7, ó. Número 3. Por que os seres humanos escravizavam seus semelhantes? Porque, na época, esses escravos eram tratados como animais. Eles não eram tratados como seres humanos. Não eram tratados como gente. Eles eram tratados como animais. E porque o ser humano é cruel. O ser humano escraviza desde sempre. Desde a época de Jesus Cristo, tinha escravidão. Então, o ser humano é cruel. Escraviza o outro ser humano porque não acha que ele é igual a ele, né? Não acha que não é ser humano, tá? Então, você vai colocar aí, por que o ser humano escraviza os seus semelhantes? Porque o ser humano é cruel. O ser humano é cruel. Ele é ganancioso, cruel, tá? O que significa a expressão pôs o negro na corrente? Escravizou os negros. Pôs o negro na corrente significa escravizou o negro, tá bom? O que você vai fazer? Você vai assistindo esse vídeo, vai dando pausa e vai escrevendo ali as respostas, tá? Que eu estou falando aqui, beleza? E a número 5, aqui, ó. Você acredita que ainda existam pessoas que são escravizadas? Deixa eu falar para você. Sim. Esses dias é a chamada escravidão branca hoje, tá? Chamada escravidão branca, embora sejam negros também que sejam escravos, brancos e negros. Então, acontece onde? Por exemplo, o cara tem uma fazenda, tá? Essa é a escravidão moderna. O cara tem uma fazenda, aí ele traz pessoas para trabalhar na fazenda para ser paga. Só que a pessoa ganha R$ 1.000, R$ 2.000, e ela não tem onde comprar as coisas. Onde que ela vai comprar? Na própria fazenda. E aí, chega no final do mês, ela vê que o que ela comprou é mais do que os R$ 2.000 que ela ganha. Isso vai virando uma bola de neve, vai virando tanto, vai chegando uma hora que o patrão não deixa ela sair dali, porque ela está devendo para o patrão. Ao invés dela ganhar, ela está devendo para o patrão, e ela fica, até as autoridades irem lá e desmantelarem e prenderem as pessoas. Chama escravidão branca. Então, ainda hoje, existem pessoas escravizadas, pessoas que são escravas, e ainda tem aquelas pessoas que vão trabalhar numa família e ficam anos, vocês devem ter visto na televisão, anos e anos trabalhando sem receber nada, em situação de humilhação, em situação de escravidão, tá? Então, ainda existem pessoas escravizadas hoje. Por quê? Porque muitas empresas fazem com que os seus funcionários trabalhem vários anos sem remunerá-los, sem dar dinheiro, ou fazendo com que eles fiquem devendo para a empresa.
tá? Então, existe, sim, escravidão hoje. E tem também a escravidão das pessoas que vêm de fora. Por exemplo, lá em São Paulo, recentemente pegaram alguns bolivianos que foram daqui para trabalhar lá. E eles ganhavam tão pouquinho que eles ficavam devendo para a empresa. Mesmo modo de operar, mesma coisa. Estavam devendo para a empresa. E aí, a empresa não deixava eles sair, não deixava eles ir embora, ficava, prendia e às vezes até espancava, tá? Chamada escravidão moderna ou escravidão branca, ok? E a número 6, a última, o que você faria se encontrasse uma pessoa em situação de escravidão? O que você faria? O que nós devemos fazer se a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa está trabalhando numa casa e não recebe, é maltratada, não come direito, fica devendo? Nós devemos denunciar, ir na polícia denunciar. A polícia não vai falar o seu nome, a polícia não vai dizer quem é você, você pode ir lá e denunciar, porque isso é um crime contra a humanidade, isso é um crime contra a pessoa, contra a dignidade da pessoa. Ninguém pode ser escravizado, ninguém pode trabalhar sem receber, ninguém pode ficar anos e anos sem trabalhar, sem receber, é só a troca de comida para ficar trabalhando para os outros, tá? Então, se você conhece alguém assim, você já pode ir lá e denunciar, tá? Então, o que você faria se encontrasse uma pessoa em situação de escravidão? Denúncia para as autoridades, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje, eu espero que você tenha entendido. Pode mandar áudio se você não entendeu, para a gente poder bater um papo por áudio e fazer as questões, tá? Por enquanto, as nossas aulas, infelizmente, vão ser assim. Tomara que voltem a partir de abril ou a partir de março, tá? Forte abraço para vocês e até a próxima.